Oi, tudo bem com você? Professora Karina está aqui para continuar nossa aula de matemática. Hoje, assunto novo. Você vai abrir a sua apostila e acompanhar as explicações, tudo bem? Qualquer dúvida, a professora está à disposição no WhatsApp. Até mais! Vamos lá? Módulo 22, página 232, números na representação fracionária. Acompanhe a leitura. No cotidiano, existem inúmeras situações nas quais as pessoas usam termos como metade, terça parte, quarta parte, quinta parte, décima parte. Esses termos trazem a ideia de números que podem ser representados na forma de fração. Observe algumas dessas situações. Dividi meus livros em 3 partes iguais. Agora vou arrumar na estante a terça parte deles. Ponha na panela a quarta parte de xícara de azeite. Vou colocar combustível até a metade do tanque. 10 centavos é a quinta parte de 50 centavos. 1 centavo é a décima parte de 10 centavos. Página 233. Trocar ideias. Camila está registrando em uma tabela a quantidade de folhas de papel, todas de mesma medida, que há em alguns envelopes. Observe a imagem. E você? Como faria para registrar numericamente a metade de uma folha de papel? E agora, como faço para registrar numericamente a metade de uma folha? Olha o que a Camila está fazendo. Ela separou os envelopes em A, B, C e D. E a quantidade de folhas em cada um deles. Partes de um todo. Até este momento, você trabalhou com quantidades de objetos, frutas, pessoas, por exemplo, uma folha, 50 laranjas, 3 crianças, etc., que podiam ser representados a partir do sistema de numeração decimal. Neste módulo, você vai aprender a representar numericamente partes iguais de um todo referência, como metade de uma folha, 3/4 de 60 laranjas, etc. O todo referência, preste bastante atenção aqui, O todo ou todo referência pode ser uma folha de papel, uma coleção de adesivos, de corações, 7 chocolates, etc., que serão divididos em partes ou grupos iguais. Ao dividir o todo ou o todo referência em partes iguais, cada uma dessas partes representará uma fração do todo. Isso aqui é muito importante você gravar, tá bom? Observe alguns exemplos de números na representação fracionária, ou seja, o número representado em fração. A metade pode ser representada pela fração 1/2. É como se lê, olha, 1/2. É o 1, esse tracinho aqui, e o 2 embaixo. Você já deve ter visto isso aqui em alguma receita, né? Que geralmente aparece esse número fracionário. Letra A. A folha de papel, que aqui é o todo referência, foi dividida em 2 partes iguais, ou seja, em 2 metades. Cada metade da folha é representada pela fração 1/2. Então, aqui é metade, aqui é metade. Aqui se representa 1/2, que é 1/2, e 1/2, que é 1/2. O todo referência, nesse caso, é a coleção de corações, que também foi dividido em 2 partes iguais ou grupos. Olha aqui o outro exemplo da letra B, com a mesma quantidade. Então, o todo referência é uma coleção de corações que foi dividido em 2 partes ou 2 grupos iguais. Por isso, cada um dos grupos também é representado pela fração 1/2. A fração é denominada de acordo com o número de partes ou grupos iguais em que o todo referência foi dividido. Na representação numérica de uma fração, os algarismos separados por um traço são chamados numerador e denominador. Aqui nós temos a fração 1/2. O 1 que está em cima, ele é chamado de numerador.
e ele indica quantas partes ou grupos foram considerados. A parte de baixo significa o denominador, este número que está embaixo aqui, o 2, no caso, é o denominador. E ele indica em quantas partes iguais ou grupos iguais o todo referência foi dividido. Então, vamos considerar aqui um todo referência, por exemplo, um chocolate. O chocolate foi dividido em 2 partes iguais. E eu comi uma, ou seja, 1/2, metade. Tudo bem? O número de cima se chama numerador e o número de baixo se chama denominador. Cada um indica uma coisa. O denominador indica em quantas partes o todo referência foi dividido e o número de cima, que é o numerador, indica quantas partes foi considerado. No caso, quantas eu comi, quantas eu peguei para mim, ou quantas eu dei para outra pessoa. É o tanto de partes que estamos nos referindo. Página 235, número 2. A terça parte pode ser representada pela fração 1/3, que é o 1/3. Olha lá, o 1 é o numerador, o 3 é o denominador, ou seja, o todo referência foi dividido em 3 partes e consideramos uma só. Olha lá, letra A. O todo referência, que nesse caso é o retângulo, foi dividido em 3 partes iguais. Cada parte representa 1/3. Na figura a seguir, de 3 partes iguais, pintou-se uma parte, logo pintou-se 1/3 da figura. Aqui, ó, tem um retângulo grande que ele foi dividido em 3 partes e cada uma dessas partes significa 1/3, representa 1/3. Letra B. O todo referência, nesse caso, a coleção de bolas, foi dividido em 3 partes ou grupos com a mesma quantidade. Cada grupo representa 1/3. No exemplo de 3 grupos iguais, pintou-se um grupo, logo pintou-se 1/3 da coleção. Se eu tivesse pintado 2 grupos, eu teria pintado 2/3 da coleção. Atividade 1. Agora é a sua vez. Observe o quadrado e faça o que se pede. O todo referência, que nesse caso é o quadrado, está dividido em quantas partes iguais? Olha, o todo referência é esse quadrado aqui, ó, tá? E ele foi dividido em quantos? Em 4 partes iguais. Como é denominada cada parte em relação ao todo referência? Olha só, foi dividido em 4. Então, esta parte vai ser 1/4, esta vai ser 1/4, aqui vai ser 1/4 e aqui vai ser 1/4. Represente numericamente cada uma dessas partes. A fração que você vai representar, ela é assim, olha, 1/4. Só que você põe o 1 aqui mais perto e o 4 mais para cima, tá bom? Página 236, número 2. Observe a coleção de bolas a seguir. Olha só, o todo referência é essa coleção de bolas aqui. Divida o todo referência, que nesse caso é a coleção de bolas, em 4 grupos com a mesma quantidade. Contorne cada grupo. Vamos ver quantas bolas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bolas para dividir em 4 grupos. 8 dividido por 4. Quanto que dá? 2. Então, eu farei grupos de 2 bolas, certo? 4 grupos de 2 bolas. Escreva a representação numérica das frações de cada item abaixo. Depois, escreva a sua leitura. Uma parte ou um grupo em relação ao todo, ou seja, as 4 partes. Como que eu vou fazer? 1/4. Lê-se. Como que vai ler aqui? 1/4. 2 partes ou 2 grupos em relação ao todo, ou seja, as 4 partes. Como que eu vou fazer? 2 grupos serão 2
sobre 4, 2 quartos. E como que eu vou ler? 2 quartos. 3 partes ou 3 grupos em relação ao todo, ou seja, as 4 partes. Se eu pego 3 partes daquelas 4 ali, 3 quartos. Dividiu em 4 grupos e considerou 3, pegou 3. Como que vai ler? Acabei de falar. 3 quartos. 4 partes ou 4 grupos em relação ao todo. Ou seja, as 4 partes. 4 quartos. Ou seja, dividiu em 4 e pegou os 4. Pegou tudo. É o inteiro. 4 quartos. Como eu vou ler? 4 quartos. Atividade número 3. Pinte um quarto de cada todo referência. Aqui eu tenho o todo referência, que são esses círculos. Eu vou dividi-los em 4 grupos e vou pintar um. Quantos vão ter aqui? São 4, 3 vezes 4, 12. Eu vou fazer 4 grupos de 3. Olha aqui. 1, 2, 3, 4. E eu vou pintar um quarto. Então, eu vou pintar um grupo. Você pinte aí certinho, tudo bem? Aqui, pinte um quarto de cada todo referência. Aqui já está dividido em 4. Você vai pintar um quarto. Aqui tem 8. Você vai pintar 2, que é um quarto. Aqui, a mesma coisa, são 8 partes. Você vai pintar 2, que corresponde a um quarto. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da aula. Se você ficou com dúvidas, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, mas a professora também está à disposição no WhatsApp. Espero que você consiga realizar a atividade 1 da tarefa de casa e qualquer dúvida é só mandar um recadinho para a professora. Até a próxima!